E aí, tudo beleza? Nesta aula rápida, nós vamos aprender a encontrar a quantidade de divisores de um número. Para você entender melhor, eu vou colocar um exemplo aqui, ó. Divisores do 6. O que seriam os divisores do 6? Os divisores do 6 são todos os números que dividem o 6 de forma exata, ok? Por exemplo, aqui o número 1, o número 2, o 3 e o próprio 6. Você concorda comigo que estes números aqui dividem o 6 de forma exata, né? 6 dividido por 1 é 6, 6 dividido por 2 é igual a 3, 6 por 3 é 2 e 6 dividido por 6 é igual a 1. Veja que o número 6 não tem mais divisores. Portanto, o número 6 ele tem 4 divisores. 4 divisores. Obviamente, descobrir a quantidade de divisores de um número pequeno é muito fácil, né? Basta escrever os divisores aqui e contar, ok? Mas se o número for maior, for um número grande, encontrar os divisores de um número grande não é uma tarefa muito simples, ok? Então eu vou mostrar agora um procedimento para encontrar esse 4 aqui, ó, direto, sem precisar escrever todos os divisores do número. Eu vou começar fazendo com 6 e depois a gente vai fazer com um número maior. Então, eu vou dividir aqui em dois passos, tá? Primeiro passo. Para você encontrar a quantidade de divisores de um número, você primeiro vai fatorar o número, tudo bem? Então, vou colocar aqui, ó, fatorar. Então, primeiro passo, você tem que fatorar o número. O que é fatorar? É pegar o número e começar a dividi-lo aqui por números primos. Então, você começa com 2, que é o primeiro número primo par. 6 dividido por 2 é 3. Aí, você divide por 3 e observe que aqui deu 1. Bem, o que aconteceu aqui? Aqui nós temos que o 6 é dado por 2 vezes 3. 2 vezes 3. Se eu quiser colocar um expoente aqui em cima, o expoente que eu tenho que colocar é 1, porque o 2 só aparece uma vez e o 3 só aparece uma vez. Agora, o segundo e último passo é você fazer o seguinte. Depois que você fatorou o número, você vai observar agora os expoentes dessa fatoração. Você vai pegar cada um desses expoentes e vai somar com 1 e depois realizar um produto entre eles. Então, vamos pegar o primeiro expoente aqui, ó. O primeiro expoente é 1, aí você soma com 1. E agora você vai fazer um produto com o outro expoente também somado com 1. Pega esse expoente aqui, ó. 1 mais 1. 1 mais 1 é igual a 2, vezes 1 mais 1 é igual a 2. 2 vezes 2 é igual a 4. Então, esse é o método. Você fatora o número, observe quais são os expoentes aqui da fatoração, e aí você acrescenta 1 em cada um desses expoentes e realiza o produto entre eles. Vamos ver como é que fica com um número maior agora. Para esse exemplo, eu vou usar o número 60. Eu quero saber, neste caso, quantos divisores o 60 tem. Então, realizando o processo que eu acabei de mostrar, primeiro passo, eu preciso fatorar, ok? Então, tá aqui, ó. Primeiro passo, nós vamos fatorar o 60. Então, pega o 60 e fatora. Começando com 2, 60 dividido por 2 é igual a 30, dividido por 2 é igual a 15, dividido por 3 é igual a 5, dividido por 5 é igual a 1. Pronto. O número 60, na forma fatorada, vai ser escrito como 2 vezes 2 é 2 ao quadrado, vezes 3, o 3 só aparece uma vez, eu vou colocar 1 aqui no expoente, vezes 5. O 5 só aparece uma vez, ok? Então, tá aqui, ó, está escrito na forma fatorada. Agora, o último passo, ou o segundo passo aqui, né, é fazer o quê? É somar cada um desses expoentes com 1. Então, fica 2 com mais 1, vezes, aí realiza o produto agora com o próximo expoente somado com 1. Então, esse 1 aqui está aqui, ó, mais 1. Esse 1 aqui é a formulazinha, tá? Vezes o próximo expoente, que é 1, também somado com mais 1. Observe que o método consiste sempre em pegar os expoentes e somar todos os expoentes com 1, ok? Então, essa é a regra. Então, aqui está o expoente 2, o expoente 1 e o expoente 1 aqui. Agora, o que a gente vai fazer? É só realizar o produto. 2 mais 1 é igual a 3, vezes 1 mais 1 é igual a 2, vezes 1 mais 1 é igual a 2.
Nós temos que 3 vezes 2 é 6, 6 vezes 2 é igual a 12. Portanto, o número 60, ele possui 12 divisores, ok? Quem são eles, né? Aí, quem são eles aqui, a gente vai fazer o seguinte, ó. O 60 também não é um número muito difícil, tá? De encontrar os divisores. Então, a gente sabe que sempre começa com o número 1. Então, tá aqui, ó, 1. Depois é o 2, né? O 2 a gente sabe que divide. 60 dá para dividir por 3. 60 dá para dividir por 4, né? 60 dividido por 4 vai ser igual a 15. 60 dá para dividir por 5. Vai ser 12. 60 também dá para dividir por 6. Vai ser 10. 60 dá para dividir por 10. 60 dá para dividir por 12, né? Que vai dar 5. 60 dá para dividir também por 15, que vai dar 4. 60 dividido por 20 vai dar 3. 60 dividido por 30 vai dar 2. E 60 dividido por ele mesmo. Vamos contar? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 divisores. Então, com esse método, você não precisa escrever todos os divisores para encontrar a quantidade, tá? Ou seja, é uma forma muito simples para encontrar a quantidade de divisores, ok? Uma informação importante também sobre esses divisores aqui é que acontece o seguinte: se você pegar as extremidades e multiplicar, sempre vai dar 60. Por exemplo, ó, 1 vezes 60 é igual a 60, correto? O 2 aqui, ó, 2 vezes 30 dá 60. Se a gente pegar o 3 vezes 20, também dá 60. E assim por diante, ó, 4 vezes 15, 60. 5 vezes 12 também é 60. E 6 vezes 10 também é igual a 60. Beleza? E aí a gente tem todos os divisores do 60. Portanto, eu vou escrever aqui agora a fórmula geral, caso você queira uma formulinha para isso, tá? A fórmula geral fica o seguinte: se você tem um número n, um número qualquer, e a forma fatorada desse n, por exemplo, é igual a elevado a x vezes b elevado a y vezes c elevado a z vezes d elevado a w e assim por diante, para encontrar a quantidade de divisores, o que você vai fazer? É só pegar esse x, somar com mais 1, multiplicar pelo y, somado com mais 1, multiplicado pelo z, somado com mais 1, multiplicado pelo w, somado com mais 1, e assim sucessivamente, ok? Então, essa formulinha aqui, ó, vai fornecer para a gente a quantidade de divisores de um número. E agora eu quero explicar para você por que a fórmula para descobrir a quantidade de divisores é escrita desta maneira, beleza? E agora, para a gente entender o porquê na fórmula devemos somar 1 aos expoentes e depois realizar o produto, eu vou utilizar aqui o exemplo do 60, do número 60. O número 60, na sua forma fatorada, nós já vimos que é 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1. O fato, gente, é o seguinte, é que qualquer divisor do 60 também vai ser escrito na forma 2 elevado a alguma coisa vezes 3 elevado também a outra coisa aqui, vezes 5 elevado a uma outra coisa. Eu estou colocando x, y e z para representar esses números aqui. A observação que devemos fazer em relação a x, y e z é que x deve ser um número menor ou igual a 2, o y tem que ser um número menor ou igual a 1 e o z também menor ou igual a 1. Então, dessa forma, os únicos valores que o x pode assumir vai ser x igual a 0, ou x igual a 1, ou x igual a 2. Observe que aqui nós temos 3 números e o expoente aqui é 2. O número que foi acrescentado aqui foi o 0, ok? Então aqui a gente tem 2 números, acrescentando o 0 passa a ter 3 números. O y pode assumir quantos números? Já que o expoente aqui é 1, e ele tem que ser um número menor ou igual a 1, portanto ele vai poder ser o 0 ou o número 1. Dessa forma, 2 números. E o z, ele pode assumir, da mesma forma que o y, 2 números, o 0 ou o 1, já que o expoente aqui é igual a 1, né? Então, observe que para cada um destes expoentes aqui, nós sempre temos
é o número que está aqui mais 1. Né? Aqui eu tenho o número 2, veja que aqui eu tenho 3 possibilidades. Aqui eu tenho o número 1, veja que aqui eu tenho 2 possibilidades. Aqui é o número 1 e veja que aqui também nós temos 2 possibilidades. Dessa forma, pelo princípio multiplicativo, lá da análise combinatória, se eu quero fazer todas as combinações possíveis, né? Formas possíveis de escrever um número, utilizando estes expoentes aqui, para o x, para o y e para o z, a forma de resolver esse problema é multiplicar a quantidade de possibilidades do x, que nesse caso vai ser 2 mais 1, ou seja, 3, né? Vezes a quantidade de possibilidades do y, que é igual a 2, vezes a quantidade de possibilidades do z, que são 2 números. Então, isso aqui que eu acabei de fazer é o que chamamos de princípio multiplicativo, para encontrar o número de possibilidades aí. 3 vezes 2 é 6, vezes 2 é igual a 12, que é justamente o valor que nós tínhamos encontrado. Beleza? E agora, só para você finalizar o entendimento, observe que se eu pegar um número escrito da forma 2 vezes 3 vezes 5, usando expoentes aqui, ó, menor ou igual a 2, por exemplo, vou colocar o número 1 aqui. No lugar do 3 aqui eu vou colocar o 0. E aqui no lugar do 5 eu vou colocar esse 1 mesmo. Veja quanto é que dá esse número, ó. 2 elevado a 1 é 2, vezes 3 elevado a 0 é 1, né? Então fica 2 vezes 1, vezes 5 aqui é igual a 10. Observe que este número é o divisor do 60, ok? Então, qualquer número que for escrito neste formato aqui, ó, 2 elevado a 1 expoente menor ou igual a 2, 3 elevado a 1 expoente menor ou igual a 1, vezes 5 elevado a 1 expoente menor ou igual a 1, vai gerar um divisor aqui para o 60. Portanto, tá aí a explicação do porquê devemos somar com mais 1, tá? Esse mais 1, na realidade, é o zero que entra, ok? Então, como a gente vai acrescentar o zero, a gente vai acrescentar 1 e vamos efetuar a multiplicação para encontrar o número de possibilidades. Espero que você tenha gostado dessa aula, tenha compreendido e até a próxima. Valeu!